Boa tarde. Eu sou o pastor Sadi Rachevski e eu quero compartilhar com todos vocês uma preocupação que está na minha alma. O Santo Livro de Deus, Malaquias, capítulo 3, do verso 16 até o verso 18, tem uma séria advertência para aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Então, eu me dirijo ao povo que teme a Deus, o povo que se diz povo do Senhor, aos cristãos. Não importa a sua denominação. Você é uma pessoa que teme a Deus, por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer. O Santo Livro, então, diz: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor presta atenção na conversa, o Senhor ouve, e tem uma agenda diante de si, ele tem um memorial a favor daqueles que temem ao Senhor e até mesmo a favor daqueles que se lembram de Deus só na hora do perigo. E no verso 18, aqui de Malaquias 3, é que está essa coisa tão importante que eu preciso que você abra os olhos. Peça a Deus luz para o teu entendimento. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Ímpio significa não justo, não santos. Quer dizer não. Ímpio, quer dizer não pio, não justo, não santo. E o justo é aquele que pratica a justiça. Por isso ele é justo, é um praticante daquilo que é certo. Agora, o nosso Brasil é enorme, é grande, e está recebendo de braços abertos os nossos vizinhos que estão fugindo de um regime chamado de esquerda, comunismo. Então, comunismo não é uma coisa boa. Então, abra os olhos, Brasil. Olha os nossos vizinhos, por que eles estão fugindo? Por que da Argentina milhares e milhares de argentinos estão deixando o seu país de origem para ir para a Espanha? Por que os bolivianos estão saindo de lá? Por que os chilenos estão saindo de lá? Olha o mapa da América do Sul. Percebam, suas bandeiras mudaram, agora é vermelha. Nós, aqui do Brasil, temos liberdade. Não jogue fora a sua liberdade. E na Santa Palavra de Deus existe uma fala do próprio Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, meus amados, vamos tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo. Vamos olhar em nossa volta. Se o comunismo fosse uma coisa boa, quando houve um governo aqui no nosso país de PT, que é comunismo, nos tantos anos que eles estiveram governando, que progresso houve? Olha a dívida que ficou da Petrobras. Olha a miséria que o povo viveu. Alguns poucos alcançaram favores, alguns poucos. Mas agora o Brasil está em perigo pela inércia de muitos justos. E para que o mal cresça em nosso país, como em qualquer parte do mundo, basta que o justo não faça nada.
fique inerte em cima do muro. Não é hora para ficarmos em cima do muro. É hora de tomarmos decisões, porque é a nossa decisão, a escolha. O próprio Deus coloca diante de nós os céus e a terra. Tomo hoje como testemunhas contra vós, que te tenho proposto a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas então o Senhor Deus faz esta interrogação. Por que haveis vós de morrer, ó casa de Israel? Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente depois de ti. Na Alemanha, houve um tempo que era chamado de um país cristão. Era da Alemanha que saíam missionários para evangelizar o mundo todo. O que foi que aconteceu com a Alemanha? Havia igrejas, havia adoração a Deus, havia orações, havia. Quando entrou o nazismo na Alemanha, o que foi que aconteceu? Sorrateiramente entrou um sistema de governo que tirava a liberdade do povo. Mas não havia igreja, não havia povo cristão. Havia, mas inerte. A nossa fé não tem valor. E a fé que temos no Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá liberdade. Mas também está escrito, guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Abra os olhos, Brasil. Abra bem os olhos, peça luz de entendimento. O eterno Deus está na disposição de ouvir orações, então ore. Peça a direção do que você deva fazer. Tome a espada do Espírito, que é a palavra. Porque ainda no Brasil não temos o comunismo tão ativo? Porque a igreja está orando. O povo de Deus está unido, está com seus olhos abertos, estão indo aos montes para fazerem a oração, está jejuando. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então, e orar a mim, então eu ouvirei dos céus. Então Deus ouve a tua oração. Busquemos ao Senhor neste momento de decisões. É hora da decisão. E você faz parte daquilo que será o futuro do Brasil. Tome senso de responsabilidade. Teus filhos, teus netos receberão o resultado daquilo que você vai escolher. Liberdade para os nossos filhos, nossos netos, é o que queremos, porque eles trabalharão e perceberão o resultado do seu trabalho. Não trabalham de balde, não criarão filhos para serem maus. Mas o Santo Livro também diz ser o exemplo dos fiéis. Sejamos, então, zelosos com a nação que Deus nos deu. No hino do Exército Brasileiro tem um refrão que diz que nós amamos a pátria, que a guerra só traz dor, mas se o adversário tentar trazer prejuízo à nossa pátria, nós defenderemos a nossa pátria, uma vida se for preciso. Viva o Brasil e que Deus seja o Deus da nossa pátria, que vive e que reina para sempre. Oração, ação, porque oração quer dizer falar
e fazer. E o resultado daquilo que nós vamos fazer representa o futuro da nossa nação. Guarda bem o que tens, para que ninguém venha roubar a nossa coroa que temos até aqui, com a possibilidade de crescermos como fruto do nosso trabalho. Que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia.